Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor Pinheiro, sou promotor de Justiça do Estado do Ceará, coordenador da pós-graduação de Direito Eleitoral da Estácio de Sá em parceria com o CERS. Estamos hoje aqui para dar início à nossa segunda jornada acadêmica para debater o assunto reforma política no Brasil, para melhor ou para pior. E o nosso convidado de hoje não poderia ser mais adequado ao tema. O doutor Henrique Neves, ex-ministro do TSE, advogado eleitoralista com larga experiência na área e que vai hoje aqui nos brindar com a aula de direito eleitoral sobre esse tema tão palpitante e tão atual. Ministro, muito bom dia, obrigado pela sua participação, é um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Igor. Eu que agradeço essa oportunidade, o prazer é todo meu para falar desse tema tão palpitante que é a reforma eleitoral, que eu acho que após esses últimos eventos que nós tivemos no Brasil, voltará a carga no Congresso Nacional e nós temos que definir qual será o rumo da nação no próximo ano. Exato. E, ministro, aproveitando essa questão do Congresso Nacional, eu queria começar com a sua opinião sobre a viabilidade da tese já levantada, já desde o governo Dilma, de uma eventual constituinte específica para a reforma política. Como o senhor encara essa tese? Não, eu até compreendo o que se quis dizer com isso. O que se quer, pretende-se dizer para fazer, a ideia qual é, seria reunir um grupo de pessoas que decidisse apenas os aspectos do sistema eleitoral. Mas eu acredito que uma constituinte é algo muito mais do que isso. Não vejo como se fazer uma eleição apenas para que um grupo de pessoas, acho que quanto maior a quantidade de pessoas, também será mais difícil se chegar a um consenso. Quando se fala em reforma eleitoral, se fala em sistema eleitoral em que cada um tem a sua ideia, cada um tem o seu modelo. Não existe modelo perfeito, não existe ideia perfeita. O mundo inteiro discute a questão de reforma eleitoral. Quando a gente fala que o Brasil quer seguir o modelo alemão do voto distrital misto, a gente vai à Alemanha, verifica que lá eles estão discutindo para modificar o sistema deles. Então é algo que sempre e a todo momento os políticos querem discutir e aperfeiçoar para tentar achar uma solução para a democracia que não se faz mais como antigamente. Nós não podemos voltar à Grécia Antiga para reunir todo o povo na praça e definir quais serão os rumos da nação, até porque o conceito de povo que existia naquela época é completamente diferente do que existe hoje, e nós também não podemos utilizar aquela política que regeu o país durante muito tempo, porque hoje nós temos o fenômeno da internet, nós temos o fenômeno das redes sociais. Isso faz com que as informações sejam trocadas numa velocidade muito rápida. Com essa troca de informações, a reação da população também exige rapidez. Quer dizer, o anseio da população ele exige que o político responda de forma rápida aos seus anseios. Exato, perfeito. E, ministro, nesse contexto de sistemas políticos, eu acredito que é consenso que o atual não dá para ficar como está. Efetivamente, nós chegamos a um momento de saturação desse presidencialismo de coalizão ou de corrupção, como falam, e temos que mudar para alguma vertente. Na sua opinião, qual seria a mais adequada ante as peculiaridades do sistema brasileiro? O grande problema, o sistema, não existe um sistema perfeito. Não tem como dizer, este será o melhor. Cada um deles tem grandes méritos e tem também grandes defeitos. Quando a gente fala em voto distrital, é muito bom, mas em contrapartida, o que acontece? É uma aproximação realmente ao sistema onde o político está mais próximo do eleitor, porque os eleitores dele estão concentrados num distrito pequeno, menor do que, por exemplo, um estado ou o país todo. Mas isso alguns dizem que seria transformar o deputado em vereador, que atenderia apenas os interesses locais. A grande dificuldade do sistema distrital, fazer a divisão, como é que vai ser, onde é que vai ser a linha, onde é que vai ser o limite de cada distrito. Sim. Isso tem dado grandes problemas, por exemplo, nos Estados Unidos. Desde mais de um século, havia um governador em Massachusetts que se chamava Gary, e ele resolveu fazer a divisão dos distritos, e um distrito especial
ele começou a desenhar uma forma completamente diferente da dos outros e que ficou parecido com uma salamandra. E aí surgiu a palavra Gary, salamander em inglês, e criaram o que se apelidou de gerrymandering. Gerrymandering é você conseguir dividir o distrito de acordo com o seu interesse próprio. Então vamos imaginar que no município alguém tenha muito voto no centro, se eu transformo o centro em um único distrito, aquela pessoa estará eleita. Agora, se na divisão dos distritos eu retalho todo o centro para que ele fique como canto de outros distritos, aquela pessoa que tinha uma força local muito grande tem a sua força dividida em 4, 5 distritos, e aí a chance dele ser eleito diminui muito. Então, todo sistema vai ter uma dificuldade. Eu acho que o melhor sistema é aquele que seja mais fácil de ser compreendido pelo eleitor. A gente pensa muito, quando fala em sistema eleitoral, pensa nos partidos políticos, a gente pensa nos candidatos, nos representantes, mas eu acho que o verdadeiro detentor do poder democrático, que a gente tem que ter atenção e deve fazer o sistema eleitoral voltado único e exclusivamente a ele, é o eleitor. Quanto mais fácil for a compreensão do sistema, melhor aceitação terá. Agora, realmente, o nosso sistema atual, ele mostra evidente desgaste, poucas pessoas compreendem como ele efetivamente funciona. Na hora que eu voto num sujeito, eu acabo elegendo outro, sem saber. O voto do eleitor hoje no nosso sistema, ele serve para a eleição do candidato que foi escolhido pelo eleitor, mas ele também serve para a eleição de todos os outros candidatos que o eleitor sequer sabia que existiam. Eu não estou falando simplesmente dos colegas de partido, mas dos colegas de coligação. Então, quando se fala em reforma, uma das propostas que apareceu também foi a da lista fechada, que foi muito criticada, porque seria manutenção dos atuais. Eu acho que toda a questão da lista fechada se resolve num problema sério que o país tem, que nós temos que resolver, que é a questão da democracia interna nos partidos políticos. A partir do momento em que o partido político for efetivamente uma organização democrática, onde o filiado tenha poder de escolher quem deve ser o candidato do seu partido, e esse candidato não seja apenas selecionado pelos coronéis dos partidos políticos, nós teremos uma democracia melhor no país. Entendo. A lista fechada, ela tem uma vantagem, porque o eleitor, ele recebe já a informação, ele verifica e vê que o voto dele vai para aquelas pessoas. Ele não fica surpreso ao descobrir que o voto dele foi contado para outra pessoa. Entendo, perfeito. E aí, nessa tônica da reforma política, fala-se muito do eventual erro do STF e posteriormente do Congresso em proibir as doações empresariais, o que, a meu ver, também foi equivocado, porque o fim da doação empresarial nada mais fez do que jogar para o subterrâneo algo que acontecia ou estimular, né, fenômenos como o caça-CPFs e as fraudes que nós vimos aí nas eleições de 2016, com pessoas falecidas figurando como doadores de campanha, pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família também doando vultosas quantias de campanha. Mas eu queria ouvir a opinião do senhor sobre a volta da possibilidade das pessoas jurídicas doarem nas campanhas. Qual a sua opinião sobre isso? A regra principal que nós temos que considerar sempre não é a origem, se o dinheiro vem da pessoa jurídica, se ele vem da pessoa física, se é o governo, dinheiro público que está sendo utilizado. O que nós temos que ter, e isso é o principal, é transparência. Se o eleitor, durante a campanha eleitoral, puder saber direitinho, numa prestação de contas online, em tempo real, de onde o dinheiro está vindo, como é que o candidato está arrecadando o recurso e, principalmente, como é que ele está gastando esses recursos também, não só o eleitor, mas dos outros partidos, os candidatos, o Ministério Público, todos poderão verificar e fiscalizar as finanças dessa campanha eleitoral. Com isso, a gente tem uma transparência que permite uma democracia melhor. A questão do financiamento das pessoas jurídicas, me parece que ela foi vista muito pelo ângulo da corrupção. Realmente, a corrupção é algo, nós vimos aí nesses eventos que aconteceram no país, estão sendo revelados agora, é algo preocupante, mas eu não acho que nós devemos inverter a ordem. Eu não posso simplesmente proibir a política, ela não pode ser algo proibido. A doação eleitoral é uma manifestação legítima do pensamento, ela não pode ser proibida.
Não podemos simplesmente retirar o dinheiro de todos os políticos, não podemos simplesmente retirar a própria política. Para a democracia, ela exige, pela Constituição, a nossa democracia representativa exige os representantes. Esses representantes devem ter recursos financeiros para poder divulgar as suas ideias. Esse direito não é um direito exclusivo do candidato, é principalmente um direito do eleitor. O eleitor que tem direito de saber o que aquelas pessoas que estão se pondo como candidatas para ocupar um cargo pretendem, quais são suas propostas, o que eles já fizeram na vida. Então, tudo isso, a democracia tem um custo, esse custo tem que ser arcado. Eu acho que a principal regra é ter transparência. Quando o Supremo se preocupou muito com a corrupção, me parece que seria aquela situação em que o pai pega a filha namorando e resolve tirar o sofá da sala. Eu acho que nós poderíamos aperfeiçoar a legislação, incluir talvez agravantes para que, nos casos de corrupção em que se verifique que houve pagamento de algum político na campanha eleitoral, tenha a pena, não o problema da doação, mas que a corrupção tenha um agravante forte, que a pena seja duplicada, que ela seja triplicada, aí o Congresso deliberaria qual a sanção exata a ser colocada, mas não simplesmente tentar proibir as doações, porque qualquer tipo de proibição ele é sempre muito complicado. O dinheiro é como água, ele acaba achando uma solução, ele acaba achando uma saída. Então, na hora que se põe, por exemplo, uma restrição às pessoas jurídicas, nós tivemos uma campanha em 2016 com 700 mil doadores. Os dados foram agora compilados, tiveram 700 mil pessoas físicas que doaram para as campanhas eleitorais de 2016 em todo o país. Dessas, já há um indicativo de 19 mil pessoas que ultrapassaram o limite de doação. Então, o Ministério Público, agora nos próximos meses, até o final do ano, pelas modificações que existiram em 2015, provavelmente entrará com quase 20 mil ações de excesso de doação. E o pior dado dessa compilação é que dessas 700 mil, a Receita Federal não tem informação sobre 380 mil pessoas. Ou seja, mais da metade são aquelas pessoas que não declaram imposto de renda, o que até aí não há problema nenhum, porque, infelizmente, a distribuição de renda no país tem o quadro que todo mundo conhece. Agora, dentro dessas 380 mil pessoas, o limite de doação é calculado pelo limite de isenção para o imposto de renda. Então, eu acho que está em torno de 17 mil, não tenho certeza. Nas eleições passadas era por volta de 17 mil. Então, o limite máximo seria de 1.700. Vai ter que ser necessário também um trabalho para verificar se dessas 380 mil pessoas, qual foi o limite, qual foi o valor doado por elas. Porque você até citou a questão daquelas pessoas que estão no renda mínima e fazem a doação eleitoral. Em princípio, não há nada de errado. Se uma pessoa está recebendo um programa de assistencial do governo, isso não impede que ela resolva fazer um sacrifício em determinado mês para apoiar o candidato que ela acredita. Mas esse apoio também tem que ser proporcional. Se a pessoa está recebendo uma quantidade pequena de dinheiro, obviamente também terá uma doação pequena, legítima, porque expressão da sua vontade. Agora, a pessoa que está recebendo uma assistência e que já faz uma doação, muitas vezes no valor igual ao desse pagamento que é feito pelo Estado, ou superior, aí há duas coisas. Ou há um erro na doação, que essa pessoa não tinha esse dinheiro para doar, ou há um erro no cadastramento dessa pessoa no programa de assistência social. Tudo isso, hoje em dia, é muito fácil de ser verificado pelo cruzamento dos bancos de dados. A Justiça Eleitoral tem um cruzamento junto ao Tribunal de Contas da União, junto a outros órgãos do governo federal, que permite esse mapeamento. Então, todas essas questões, em princípio, não vamos dizer assim, elas não são automaticamente legais, mas elas ensejam a necessidade de verificação. Isso. E aí, Mício, também sobre a questão das pessoas jurídicas, como alguém que trabalha na fiscalização do pós-eleição da administração pública, eu vejo o grande problema que isso trouxe nas investigações, porque antes a prática comum era a empresa doava
e quando aquela doação tinha finalidade espúria, que infelizmente na grande maioria era o que acontecia, o gestor, ao tomar posse do cargo, o que acontecia? Fazia-se dispensa de licitação, contratações diretas indevidas para exatamente fazer essa quitação eleitoral. Quando você retira esse elo objetivo e formal da doação na campanha, você tira dos órgãos de investigação mais um elemento de apuração quanto ao que ocorreu preternamente para o que vai acontecer na gestão. É mais um fator que eu também acresço aí contra essa proibição do STF, que foi referendada posteriormente pelo Congresso. Mas Pois não, à vontade. Na realidade, o Congresso até tentou voltar com a doação de pessoa jurídica, mas aí esse dispositivo foi vetado pela Presidência da República. Mas eu concordo integralmente com o que você está falando, porque a questão é a seguinte, é tudo a transparência. Quando eu tenho a pessoa jurídica doando, eu tenho sim um foco. E até as pessoas jurídicas hoje em dia, as empresas, elas já estavam numa situação com certo medo de fazer doações para não ser alvo de alguma investigação, algo parecido, ou pelo menos um boato, alguma coisa que pudesse manchar sua imagem, sua marca. Mas eu acho que é fundamental aquilo que eu disse antes, é a questão da transparência. Se aquela pessoa jurídica quer doar porque acha que é uma pessoa jurídica que opera no ramo de hospitais, no ramo da saúde, e tem um candidato que quer incentivar a prestação de serviços nessa área. Muito bom, quer dizer, então há uma ideologia, algo que corresponda à atividade fim da empresa com as propostas feitas do candidato. É legítimo esse tipo de doação. Agora, se essa pessoa doa e a partir daí começa a ser beneficiada com contratos, com dispensa de licitação, já há um forte indício de que é necessário verificar o que está acontecendo. Sem essa doação, como é que já vai se destacar logo apaga o rastro, de fiscalização? Né? Apaga o rastro, exatamente. E aí eu também acrescentaria outro dado que poderia ser levado em conta pelo Congresso, em eventual modificação da lei para autorizar novamente a doação das pessoas jurídicas, seria o condicionamento de que essas empresas doadoras tivessem um programa efetivo de compliance, de integridade no seu interior e que fossem fiscalizados e, entre aspas, certificados pelo Ministério Público, pela Justiça Eleitoral, num indício da conduta correta e proba da entidade na doação eleitoral. São apenas aqui ideias. E ainda nessa linha do financiamento, eu queria ouvir do senhor sobre a questão deste fundo que tanto se propaga aí, que eventualmente venha a ser criado da reforma política, que geraria já para as eleições de 2018 um aporte de aproximadamente 3 bilhões e meio de reais. Na sua opinião, o financiamento deve ser necessariamente privado, só privado, misto? Como que o senhor encara nessa perspectiva? Eu tenho uma dificuldade, já falei isso até no Congresso Nacional, quando eu estava lá no tribunal, nós tínhamos essa interação institucional, porque eu sempre disse, não há ninguém que saiba mais sobre a vitória eleitoral do que o Congresso. Ele é feito uma casa de vencedores. Exato. Mas, em contrapartida, eu acho que não há ninguém que saiba mais dos problemas de uma eleição do que a Justiça Eleitoral, porque o que aparece na Justiça Eleitoral, único e exclusivamente, é problema. Tem os vencedores, mas todas as lides, todas as disputas que existem envolvem problemas que são realizados, que ocorrem durante as eleições. Agora, a questão do dinheiro público, me parece que quando o Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento majoritário de que a doação da pessoa jurídica não poderia ocorrer, porque o voto é pessoal, é feito único e exclusivamente pela pessoa física, então seria um direito da pessoa física fazer a doação e não a da pessoa jurídica, me parece que haveria aí uma impossibilidade já anunciada nesse julgamento, ao contrário senso, de se proibir as pessoas físicas de doarem. Acho muito difícil que numa democracia eu calhe o povo e diga, não, você não pode apoiar o seu candidato de preferência, você não pode fazer uma doação. E a gente tem que lembrar que a doação não é nem sempre através da entrega de dinheiro, sim, mas sim, e isso é o maior volume,
são as doações de valor estimável, aquelas doações indiretas. É o sujeito que chega na sua casa, escreve o nome do candidato e faz uma faixa, coloca na janela, entra na internet, participa de um debate, diz que está apoiando tal pessoa. Tudo isso pode ser quantificado monetariamente como um apoio a uma campanha eleitoral. E eu acho muito difícil nós conseguirmos, e não só difícil, mas na realidade seria péssimo, calar a população e dizer, ó, ninguém pode falar nada, a propaganda só pode ser aquela feita com dinheiro público pelos candidatos. Nas eleições anteriores, o cálculo, quando se faz a comparação, a eleição geral de 2014, dizem que foram 6 bilhões de reais. A gente tem que pensar aí também e decompor esse número. Foram realmente calculados 6 bilhões em todas as campanhas eleitorais. Entretanto, deste valor, 2 bilhões são transferências de recursos entre os partidos políticos, entre os candidatos. Então, o partido político recebe 100 mil reais e passa para o candidato 100 mil reais, isso é contabilizado como despesa de campanha do partido político, porque houve essa transação. Então, o número de 6 bilhões nas eleições anteriores tem que ser compreendido dessa forma. Esse número contém todo tipo de transferência e de gasto eleitoral. O que foi efetivamente pago pelos candidatos para terceiros, ou seja, para comprar cartaz, para comprar tempo de televisão, não pode, mas para comprar... Material de propaganda. Material de propaganda, produção de programas de rádio e televisão, aí já baixa para 4 bilhões. Então, nós temos aí 1/3 desse valor, ele chega a ser, de certa forma, fictício. É apenas a movimentação financeira dentro das campanhas. Um partido passando dinheiro para o candidato devolvendo dinheiro para o partido. Então, não representa um gasto no sentido popular efetivo, um pagamento para terceiros. Então, quando se fala de um fundo de 3 bilhões e meio, já se está pensando num fundo com praticamente o mesmo valor que foi gasto em 2014. Não há uma redução efetiva nesse valor. Mas que é muito dinheiro, né? Se a gente considerar a campanha brasileira proporcionalmente a mais cara do mundo, né? Não. Se você pegar as campanhas, principalmente a América Central, países, proporcionalmente, países com população, que até eu brinco nesses seminários internacionais, que eles perguntam como que a gente faz eleição aqui, e a gente pergunta como é que eles fazem eleição lá. Em alguns países, na hora que eles começam a falar, perguntam, mas quantos eleitores vocês têm? A gente tem 700 mil, 800 mil, 1 milhão de eleitores. Fala, isso no Brasil a gente faz por aclamação, põe o povo na praça e manda levantar a mão. Porque o problema de fazer eleição no Brasil não é só fazer uma eleição para 200, 300, 500 mil pessoas. É fazer uma eleição para 145 milhões de pessoas em 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Isso que é o grande problema. A gente, nesse aspecto, é superado pelos Estados Unidos e pela Índia. A Índia é algo completamente surreal. A eleição não consegue ser feita no mesmo dia, a quantidade de eleitores é absurdamente maior do que a brasileira. Entendo. E, ministro, ainda nessa questão da reforma política, há um movimento muito forte, principalmente na classe mais jovem, estudantil, de fim do político profissional, né? Em que se vedaria qualquer espécie de reeleição e impondo-se uma quarentena para os que eventualmente quisessem voltar ao cenário político. Qual a sua opinião sobre o fim da figura do político profissional? Eu acho péssimo. Eu acho que nós temos que ter o fim do político desonesto. Nós temos que ter o fim do político que não contribui para a democracia, que está ali tentando benefício pessoal, e aí o benefício pessoal eu incluo tanto o benefício dele como o do partido político por meios ilícitos. Agora, as pessoas que são, vamos dizer, treinadas desde os tempos estudantis, né, em participar de debates políticos, em participar da democracia, pelo simples fato dela ter exercido um cargo, dela ter se destacado, não quer dizer que ela não possa mais participar das políticas. Pelo contrário, com a experiência que se adquire, a tendência é que a pessoa passe a ter um ganho, né? Um ganho pela própria experiência.
Você vê alguns países onde o presidente da República, quando sai, ele passa a ter o cargo de senador vitalício, porque é alguém que teve experiência, alguém que é ouvido. A gente vê hoje no país, todas as crises que nós temos, é normal as rádios, as televisões, ouvirem os ex-presidentes, os antigos governadores, os políticos, para ouvir a opinião deles, porque é uma palavra, principalmente quem já não tem mais o peso do cargo, mas é uma palavra da experiência, diz, olha, isso daqui nós temos que pensar dessa forma. Todo debate democrático, ele exige o maior número possível de fontes de informação. Tentar calar algum tipo de fonte de informação, eu acho muito complicado. Agora, em contrapartida, se aquela pessoa exerceu o cargo e aí se verificou que ela cometeu ilícito, que ela aproveitou o cargo para ter ganho próprio, ou de terceiro, ou de alguém da família, aí realmente o caso não é simplesmente de afastar da política, mas sim de prender pelos crimes que tiverem sido cometidos. Aí o senhor vai me permitir fazer um pouco do papel do advogado do diabo aqui, fazer uma réplica, só para fomentar o debate. Eu compreendo seu ponto de vista, mas considerando que nós temos, né, um cenário político devastado por denúncias de corrupção, em que um terço ou mais de um terço do Congresso encontra-se apontado sob investigação da Lava Jato. Nós temos efetivamente pessoas que passam a vida inteira se reelegendo e afortunando-se e afortunando a sua família. Será que, do ponto de vista objetivo, em um primeiro momento, não seria mais fácil proibir-se a reeleição para que nós evitássemos essa perpetuação no poder e, posteriormente, passar para uma migração novamente de possibilidade de reeleição, ou até, eventualmente, criar algum cargo de aconselhamento dentro dessa perspectiva que o senhor falou, do que permitir a manutenção desse sistema em que os grandes coronéis ou suas famílias, seus parentes conseguem se reeleger e, de certa forma, se manter no poder sempre? É um tema, eu não discordo integralmente do que você está falando, é um tema muito complicado, mas eu acho que, por exemplo, quando se fala que um terço está acusado, vamos ver se vai ser condenado. Se for esse um terço inteiro condenado, não estou defendendo ninguém, Sim, esse claro. um terço tem que ser totalmente excluído. Agora, e os outros 2 terços que não estão acusados? Por que impor uma sanção a quem sequer tem qualquer tipo de acusação? Por que impor uma proibição? Eu acho que a questão da reeleição ela deve ser verificada também de acordo com o poder que nós estamos falando. Para o poder legislativo, eu não vejo a menor dificuldade em se permitir a reeleição. No poder executivo, que concentra o direito e o poder propriamente de realizar gastos de uma forma mais efetiva, aí, historicamente, nós tivemos no país a proibição de reeleição durante muito tempo. Eu acho que a reeleição do executivo ela é ruim no Brasil, de acordo com o que aconteceu nos últimos tempos, porque no momento em que a pessoa toma posse, ela já começa a pensar na eleição, na sua reeleição. E aí os atos começam a ser praticados, muitas vezes fora dos parâmetros legais, para criar uma espécie de imagem de que tudo está indo muito bem. A gente verifica aí a quantidade de problemas com a lei de responsabilidade fiscal que as pessoas que disputam a eleição têm no último ano de governo. Há um gasto totalmente descontrolado, as obras são algumas vezes atrasadas para serem inauguradas no meio da eleição, e quando não dá tempo de inaugurar a obra propriamente dita, inaugura-se etapa de obra, inaugura-se uma quantidade de coisa que sequer existe, tudo isso para tentar fazer um marketing, para tentar fazer uma publicidade pessoal sobre o que estaria ocorrendo naquela gestão como tentativa de se obter uma reeleição, obter o apoio popular. Agora, esse tipo de problema, ele sempre vai existir com reeleição ou sem reeleição, porque a utilização da máquina pública em favor próprio também pode ser em favor de alguém do grupo. Então, se eu estou dizendo, o partido tal, o candidato está se beneficiando porque ele quer ser reeleito, se eu acabo com a reeleição, o benefício não vai ser mais dele, o benefício vai ser em favor do colega, do correligionário. Esse tipo de coisa que a gente tem que combater, mas não simplesmente com ação combativa e presente sempre do Ministério Público,
Mas o próprio eleitor é que tem que tomar ciência disso e combater com a maior arma que existe, que é o voto. Se a pessoa está roubando, se a pessoa está se locupletando, ou se está utilizando o dinheiro além do que a legislação permite, não para os fins que a legislação permite, mas para beneficiar e apenas criar uma imagem de um bom governante, eu acho que o voto aí tem que ser pensado por cada um, obviamente, a liberdade, cada um pensa e cria as suas razões para escolher a melhor pessoa, mas eu, no meu caso, por exemplo, eu penso muito nisso. Entendo, perfeito, maravilha. E, ministro, fala-se muito atualmente, né, do ativismo judicial, do ativismo da justiça eleitoral. Por sua vez, parte do judiciário, se destacando o ministro Gilmar Mendes, critica muito também o ativismo do Ministério Público, a politização da atuação do Ministério Público, em especial no que diz respeito à Lava Jato. E, do ponto de vista efetivo, o senhor como ministro, ex-ministro, que julgou vários casos envolvendo corrupção eleitoral nas eleições de 2016, a sua percepção enquanto julgador, a Lava Jato efetivamente trouxe algum impacto positivo para o fim da corrupção eleitoral ou apenas tem um efeito mais moralizador do que efetivo nessa área? Eu acho que a Lava Jato é uma das operações mais importantes que esse país teve, se não for a mais importante que ele teve desde a fundação da República. Nós estamos dando transparência e mostrando as vísceras do processo eleitoral, do processo do exercício da gestão, do exercício dos cargos no país. E eu acho que isso daí também é uma coisa que a gente, com o tempo, vai acostumando. Eu costumo falar em algumas palestras que eu sou um fumante inveterado, eu fumo muito. E na década de 80, através de uma liminar de um juiz federal no Rio Grande do Sul, foi proibido o fumo a bordo de aviões. Naquele primeiro momento foi um escândalo, depois veio a proibição, não pode fumar dentro de ambientes fechados, não pode, tudo isso, aquilo dali criou uma questão. Hoje em dia, se você entrar no auditório, você vê que não sequer existe uma placa dizendo que não pode fumar. Toda aquela comoção inicial, aquela separação que os restaurantes tinham, mesa para fumante, mesa para não fumante, com o tempo a população foi entendendo e hoje as pessoas não precisam de um aviso, algo dizendo que elas não podem fumar. Eu espero que a Lava Jato sirva exatamente como serviu essas medidas, que daqui 15, 20 anos a gente não precise sequer de leis, que as pessoas saibam tranquilamente, que todo político que exerça um cargo saiba que não pode roubar. Porque se roubar, alguém vai olhar, alguém vai ver. Se eu acender um cigarro dentro de um cinema hoje, alguém vai me cutucar e falar, você esqueceu que aqui não pode fumar? Então, se daqui 20, 30 anos isso trouxer um efeito prático para a população, para o exercício da cidadania e para o exercício da política, terá sido, sem dúvida, os maiores benefícios que a nação terá alcançado. Agora, em compensação, a gente não pode, por conta disso, dizer que tudo está correto e que todo tipo qualquer a acusação é suficiente para expurgar alguém da vida pública. Nós temos o devido processo legal, nós temos as garantias da defesa, tudo isso tem que ser atendido, porque senão passa a ser algo simplesmente uma condenação por uma presunção, por uma conclusão de uma investigação que um órgão acusatório fez, sem que a pessoa tenha exercício de defesa. É um tema muito sensível aí, porque também o exercício da defesa não pode alcançar, extrapolar as razões pelas quais ele existe para trazer uma espécie de impunidade a quem é acusado. Se as pessoas são acusadas, elas têm o direito de se defender e aí o Ministério Público fará seu trabalho, a defesa fará seu trabalho e o juiz decidirá no final. A questão do ativismo judicial, principalmente voltado na área eleitoral, me parece que também vem de um outro problema, que é a questão da redação das leis. Toda modificação que é feita na legislação eleitoral, normalmente ela é feita no finalzinho do mês de setembro, do ano anterior da eleição, porque a Constituição estabelece que somente pode, a lei que altera o processo eleitoral, somente pode entrar em vigência para as eleições que ocorram um ano depois da sua publicação.
Então, no final de setembro, nós temos aquela correria no Congresso para aprovar as reformas daquele ano. Com isso, muitas vezes a redação acaba sendo sacrificada, porque a Câmara faz um projeto, esse projeto vai para o Senado faz alterações, na hora que volta para a Câmara aceita algumas alterações, rejeita outras, e nesse processo de aceitação e manutenção da redação original, muitas vezes surgem alguns conflitos. Toda regra que é feita com normas genéricas, ela acaba permitindo um maior subjetivismo ao julgador. Na hora que ele vai examinar algo, a definição de abuso de poder econômico, por exemplo, é algo que o juiz decrete e diga que aconteceu. O uso é permitido, o abuso é proibido. Aonde termina o uso, aonde começa o abuso? É uma linha que fica muito aberta. Eu acho que a gente poderia aperfeiçoar a legislação eleitoral para tirar, de certa forma, esses subjetivismos das decisões, porque, sim, lógico, o juiz tem que agir sempre com proporcionalidade, com razoabilidade, mas eu não posso transformar todo o processo judicial apenas numa adequação à moral, ao senso de justiça que o julgador tem. O senso de justiça tem que ser traduzido na lei. Dou um exemplo para que isso fique mais claro. Aqui no Brasil, nós acabamos definindo se uma pessoa deve ser cassada ou se não deve ser cassada apenas por um critério subjetivo, porque eu verifico a existência de uma conduta vedada ou de uma prática de um abuso de poder econômico ou político. E aí, no momento do julgamento, eu digo, sim, mas isso daqui não teve a potencialidade, não teve a gravidade agora necessária para cancelar a manifestação popular, a soberania popular, então eu vou privilegiar, houve sim um ilícito, reconheço que houve um ilícito, o candidato tem que ser multado, mas eu não posso cassar o mandato dele porque isso não seria proporcional, isso daí não seria razoável. É uma fundamentação, de certa forma, baseada num subjetivismo. Total. Ao passo que eu posso chegar nessa mesma situação e falar assim, não, esse fato foi muito grave, esse fato alcançou, sim, e desequilibrou as eleições, e aí caça o mandato. Quanto menor o município, maior será a incidência desse tipo de situações. No México, por exemplo, eles tarifaram. Quando eu tenho um gasto superior a X%, o candidato é multado. Quando esse gasto chega e ultrapassa 5% ou 10%, seja o percentual que você coloque, não cabe mais a discussão se aquilo é ou não capaz de influenciar o resultado da eleição. A lei diz que, ultrapassado X%, a consequência é a cassação do mandato. Então, você retira um pouco essa questão do subjetivismo no momento da verificação, no momento da dosagem dessa situação. Então, ministro, foi muito bom o senhor ter tocado aqui nessa questão da proporcionalidade, porque me fez lembrar um assunto que muito me inquieta e que eu tive a oportunidade de falar lá no meu livro de Condutas Vedadas. Todos nós sabemos, como o senhor muito bem colocou, que para haver a condenação no abuso de poder político apta a gerar cassação do registro ou do diploma do candidato, é preciso que se prove, à luz do caso concreto, a gravidade das circunstâncias do fato. Mas isso porque o artigo 22, inciso 15 da Lei Complementar 64/90 diz isso expressamente. Mas, quando nós vamos lá para o fato das condutas vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral, em que o próprio artigo 73 diz expressamente que as sanções da conduta vedada são multa e cassação do registro ou do diploma, o TSE, a meu ver, quando há uma lei que impõe essa sanção expressamente, sem fazer qualquer referência a essa necessidade de aferição da gravidade do caso concreto, vem o TSE e inova, dizendo, não, é preciso que em nome da proporcionalidade, da gravidade do caso concreto, só se impõe a cassação do registro ou do diploma nas hipóteses graves. Isso, a meu ver, atrapalha muito a moralização de um pleito, a equidade, a igualdade entre os candidatos, que é a finalidade do Instituto das Condutas Vedadas. Esse é um caso, a meu ver, que, ao invés de haver um ativismo, há um autocontrole ineficiente da Justiça Eleitoral.
E aí a gente cai numa situação que é muito interessante também. Eu tive a oportunidade de começar meu doutorado em Portugal e lá espantam-se os juristas com esse chamado ponderômetro do Poder Judiciário brasileiro. Lá eles dizem que para ser juiz no Brasil não precisa saber de direito, precisa saber como medir uma coisa ou outra. Essa é uma crítica, claro que irônica, mas que se faz exatamente a esse ponderômetro que se instalou ordinariamente na justiça brasileira, em que até quando há situações concretas, impositivas, de sanções drásticas, o judiciário flexibiliza em nome dessa proporcionalidade. Eu queria saber se o senhor faz parte dessa linha que, até nas condutas vedadas, entende que deve haver essa proporcionalidade, ou se o senhor tinha um entendimento minoritário. Deixa eu te mostrar. A, a conduta vedada, o artigo 73, ele diz que são condutas tendentes a quebrar a normalidade e legitimidade das eleições. Há uma presunção legal dessa tendência. O que é uma tendência não quer dizer que ocorreu, é só algo que tende a ocorrer, pode ocorrer. A própria legislação, ela estabelece a multa e, ao contrário, por exemplo, no 41A, o candidato é cassado pela compra de votos e multado. Está tudo no mesmo artigo. No 73, resolveu dividir. O parágrafo 4º estabelece a multa e o parágrafo 5º estabelece a hipótese de cassação. Como é que essa questão da proporcionalidade surgiu? Um dos primeiros casos que aconteceu foi da Bahia e foi examinado e foi decidido por 4-3 no Tribunal Superior Eleitoral, em que o candidato ou alguém da campanha eleitoral fez aquela comunicação ao delegado de que ia realizar um comício. A realização de comício é livre, mas você pode comunicar à polícia, não para pedir permissão, mas para avisar que haverá um comício em tal local, em tal dia, porque isso garante aquele espaço para que você realize seu comício e também permite que a polícia preste o serviço necessário de proteção, de organização, vias públicas, todas essas questões. Ao fazer essa comunicação, alguém pegou uma folha de papel, escreveu: senhor delegado, realizarei o comício no dia tal. Uma coisa muito simples. Isso foi para o delegado, na hora que ele pegou, ele viu que aquela folha de papel era uma folha quase com rascunho, virou a folha e atrás viu que aquilo dali estava com timbre serviço público municipal, serviço público estadual, não lembro exatamente qual era a situação. Ou seja, aquilo era uma folha de papel cuja fazia parte, em tese, tecnicamente, do patrimônio público. E aí falou que a utilização dessa folha de papel seria suficiente para cassar o registro da candidatura daquela pessoa, que ela teria que ser expulsa das eleições porque ela teria utilizado bem público. E parece que uma situação dessa mostra que nós não podemos tratar a lei de uma forma genérica. Todo caso tem que ser examinado de acordo com suas peculiaridades. Esse caso é ínfimo, é uma folha de papel. Então, algo que nós estamos falando aí que vale menos de 1 centavo, porque uma resma de papel hoje em dia, se você dividir por 500, você vai ver que o custo é muito pequeno. Agora, aonde que é o limite é que realmente é o problema, porque se é uma folha de papel pode, daqui a pouco eu tenho 2 folhas de papel, daqui a pouco eu tenho 15, daqui a pouco eu tenho a resma, daqui a pouco eu tenho a gráfica municipal fazendo a propaganda eleitoral. Então, efetivamente, há uma dificuldade dos dois lados. Há uma dificuldade de se estabelecer que dentro daquelas condutas, que são de certa forma escritas de uma forma muito genérica, dizendo a utilização de pessoal em prol das campanhas, ou distribuição gratuita de bens com publicidade da campanha, são situações que também criam uma dificuldade de interpretação, porque elas podem ser enquadrados, quase todos os atos podem ser enquadrados dentro de um tipo daquele, quando muitas vezes são atos legítimos do exercício do governo. A dificuldade, uma das dificuldades da reeleição é isso. Você, quando se quebrou o eixo histórico da proibição de reeleição, também foram criadas regras para tentar minimizar e evitar o uso da máquina administrativa em prol da reeleição.
mas o fato de existir uma eleição não pode ser suficiente para que se pare todos os atos de gestão no município. Então é uma situação muito abrangente. Eu acho que eu até concordaria em ter, nesses casos, a hipótese tem que ser cassação e não cabe exame de gravidade, não cabe exame de potencialidade. Mas para que isso ocorresse, nós teríamos que ter uma lei perfeitamente escrita, uma lei com hipóteses claras e precisas para dizer se isso acontecer, a situação é de cassação. Enquanto nós não temos esse tipo de legislação, nós não podemos também botar uma pena total e capital para o candidato, que é excluir o registro ou o diploma conquistado, por questões que podem criar aí uma dificuldade de enquadramento. Então, é uma dificuldade para ambos os lados, ao meu ver. Eu acho que nessa posição, você pergunta se eu estou na maioria ou se eu estou na minoria, eu estou no centro, assim, em cima do muro, achando que cada situação tem que ser efetivamente examinada com os olhos próprios. É uma das tarefas mais difíceis. Eu confesso, quando eu estive lá no tribunal, algumas situações me pareciam muito complicadas de como resolver, se era caso ou não era caso de cassação. Eu compreendo, compreendo, entendo perfeitamente esse ponto de vista, mas assim, fazendo mais uma vez o papel aqui do advogado do diabo e sem querer colocá-lo em saia justa, é só mesmo para fomentar o debate, mas se a gente for ler o texto da lei, e esse é o objeto do meu questionamento, da ponderação que se faz, a lei complementar diz expressamente que deve-se aferir a gravidade da conduta para que se casse o registro ou diploma do candidato. Quando a gente vai para o artigo 73, ele não faz nenhuma menção a essa possibilidade do judiciário fazer essa ponderação. E eu coloco aqui na tela para vocês verem esse dispositivo, para não restar dúvida. Veja, o parágrafo 5º diz: nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do caput e no parágrafo 10, sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º, ou seja, a multa, o candidato beneficiado ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma. Então, a gente vê que o dispositivo é impositivo, ele diz ficará. Ao contrário da lei complementar, né, que diz que efetivamente o judiciário deve fazer esse juízo de proporcionalidade. E aí, quando a gente entra no bem jurídico tutelado, que no caso não é o patrimônio, seria a moralidade, a igualdade de oportunidade entre os candidatos, eu penso que o judiciário perde uma grande oportunidade em que a lei dá esse poder macro, independente do caso concreto, de dar o exemplo, porque nós sabemos que o efeito pedagógico de condenações em condutas vedadas seriam muito grande em virtude dessa ponderação que se necessita fazer no abuso de poder. Mas é só mesmo aqui uma questão de ponto de vista. Mas aí volta também, que é um ponto de vista, lógico, o debate é bom por conta disso, Isso. Mas você vê, será cassado é diferente de ficará sujeito. Se eu estou sujeito, eu tenho uma margem de interpretação. Sim. Você ficará sujeito, a redação da lei é ruim. Sim. A lei aí poderia utilizar o pode ou o deve. Sim. Mas ela não utilizou nenhum nem outro. Criou-se uma norma em que ficará sujeito. O que é ficar sujeito? Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Entendo. Perfeito. Não, Quer dizer, é a questão que eu digo. Quer dizer, nós precisamos rever a legislação eleitoral para dar segurança na interpretação da legislação. Se isso fica na cabeça de cada juiz, pode ou não pode, o próprio senso de gravidade, o Congresso Nacional, quando utilizou, antigamente se falava em potencialidade. Isso foi do ministro Eduardo Ribeiro, o precedente mais antigo que eu achei sobre o tema era do ministro Eduardo Ribeiro, um grande magistrado brasileiro, em que houve uma apreensão de cestas básicas, e aí ele falou que, isso daqui eu não posso chegar à cassação do registro, porque as cestas foram apreendidas antes de serem distribuídas. Então, se houve essa apreensão anterior, não houve o ato de distribuição propriamente dito. Se não houve este ato de distribuição, o eleitorado acabou não sendo influenciado. Se o bem tutelado aí é a normalidade e legitimidade das eleições, se não houve a entrega da benesse, não houve a quebra dessa, apenas ali estava como ato preparatório
para a realização. E aí começou a se dizer que aquele ato não teve potencial de atingir a quebra das eleições, a quebra da normalidade, da legitimidade das eleições. E aí começou a se cunhar o termo potencialidade, que gerou toda uma questão subjetiva que eu acho que o próprio Congresso Nacional não gosta desse subjetivismo. E aí, em 2010, resolveram modificar, falar o seguinte, não é mais potencialidade, agora é gravidade. A gravidade, quer dizer, o Código Penal, por exemplo, quando trata de lesão corporal, ele estabelece lá os tipos da lesão leve, da lesão grave, da lesão gravíssima, dizendo como é que se caracteriza cada uma delas. Objetivamente. A legislação eleitoral não traz isso, ela diz só é gravidade. Então, a gravidade passa a ser o conceito do que eu acho que é grave, o que eu acho que não é grave. Ah, isso daqui ocorre sempre. Eu já vi situações, por exemplo, em que alguns juízes locais no interior do país falavam, não, isso daqui é normal. Então aqui a gente não vai punir ninguém que é normal. Foi um caso drástico que eu lembro, que o juiz homologou um acordo entre os candidatos das barracas de carne. Eu era advogado na época e perguntei, mas o que é essa barraca de carne? Eu não estou entendendo. Não, o juiz homologou, sim, mas o que quer dizer isso? Ah, isso quer dizer o seguinte, que no dia da eleição, o eleitor só vai votar se o candidato der carne para ele. Então, o juiz homologou um acordo para que as barracas tivessem uma distância mínima de 200 ou 300 metros entre uma e outra para não dar confusão durante a eleição. Aí eu perguntei para a pessoa, quer dizer, o juiz homologou que alguém vai comprar voto ali e o outro tem que comprar voto a 200, 300 metros de distância? Eu falei, foi homologado. Eu falei, mas, gente, não tem nem como eu defender isso, eu tenho que caçar os dois. Não pode... Não, mas isso é normal no município. Falei, bom, então nós temos que repensar o município inteiro e verificar que essa normalidade não pode ser conduzida dessa forma sem nenhuma consequência. Mas, do mesmo do exemplo que eu disse da folha de papel, nós temos o exemplo da outra ponta. Eu acho que aí nós teríamos que aperfeiçoar a legislação para parar de utilizar palavras que são cuja cognição é amplíssima e pode admitir o enquadramento em qualquer situação, para passar a ter uma regra clara dizendo se isso ocorrer, a pessoa está fora da eleição. Se isso ocorrer num grau menor, ela vai ser multada. E a multa também é algo que a gente tem que repensar. As multas eleitorais que existem no país, elas não trazem grande preocupação para os candidatos, não. Isso. Porque aquilo não vai no bolso do candidato. A multa eleitoral, nos termos do artigo 26 da 9.504, ela é despesa de campanha. Então, ela pode ser paga com dinheiro de campanha. Isso. Então, quer dizer, não está efetivamente mexendo no bolso do candidato. A preocupação do candidato não é com o dinheiro, óbvio, todos têm. Mas a preocupação é com o registro, a preocupação é com o diploma e com a vida política. Esses são os bens que, se forem enquadrados para prefeito de sanção, é que são capazes de frear, talvez, aí alguma tendência à prática de algo ilícito. É isso mesmo, eu concordo. Se a gente, por exemplo, pegar o artigo 11, inciso 5º da Lei 6091 de 74, né, que trata do transporte de eleitores, lá tem um tipo que eu acho formidável e que eu creio que os parlamentares ainda não viram, porque senão já tinha sido revogado. Que ele diz que usar qualquer veículo ou embarcação nos 90 dias antes da eleição só tem uma pena: cassação do registro ou do diploma. E isso é o que, como o ministro disse, efetivamente o político tem medo. É de ver seu registro indeferido e de ter seu mandato cassado. Essa lei, por exemplo, a lei que eu vi, né, que ela é uma lei antiga. A pena mínima para quem faz o transporte é de 5 anos. Então, é uma pena que me parece que fica, de certa forma, desproporcional aos outros tipos penais. Isso. E aí você começa aquela discussão. Teve o transporte ou não teve transporte? Porque se você for aplicar ferro e fogo, se no dia da eleição eu pego e saio de casa, vou votar e levo meu filho para votar na sessão dele e minha mulher para votar na outra sessão, eu estou fazendo transporte de eleitor também. Sim. Quer dizer, é óbvio que aí ninguém vai... É questão, eu acho que direito, antes de tudo, é bom senso. Então, é uma família viajando. Mas aí, se nesse trajeto eu resolvo levar o vizinho, eu resolvo levar outro, também cria uma dificuldade de saber se aplica ou não aplica essa regra. E aí começa a se botar pela jurisprudência
requisitos que não estão exatamente previstos na lei, mas que decorrem do sentido, quer dizer, eu tenho que mostrar que nesse transporte houve a Finalidade tendência, partidária, né? se tentou influenciar a pessoa a votar neste ou naquele candidato, o transporte foi em benefício dessa ou daquela campanha, e aí cria também toda a dificuldade, e aí o Ministério Público sabe o que é essa dificuldade, de se examinar a intenção, o dolo mesmo, da realização do tipo penal. Muitas vezes isso acaba indo só para testemunha ou para interpretação de fatos, o que na seara penal não é sempre Tão a fácil. melhor forma de aferição, e muitas vezes o próprio judiciário diz que não pode punir apenas com base em suposição, com base em presunção. Exato. E aí, ministro, aqui a gente está chegando ao final, mas eu queria tocar em um último tema aqui com o senhor, que eu acho muito importante para o nosso debate, que é a chamada emenda Lula, né, que se fez agora no projeto de reforma política. Vamos aqui abstrair o caso concreto, embora o nome diga respeito a um caso concreto, mas essa tentativa de blindagem a políticos que eventualmente estejam sujeitos à época do ano eleitoral de serem presos pelo novo entendimento do STF, que permite a execução provisória da pena privativa de liberdade. Qual o seu entendimento sobre isso? Sobre um eventual salvo-conduto, uma eventual imunidade dada a quem pretende ser candidato já lá no início do ano eleitoral. Qual a sua opinião sobre isso? O Código Eleitoral nosso, antigo, que precisa ser reformado, precisa ser atualizado, em 1965 ele trouxe consigo algumas regras que já existiam no Código de 1950 e até 1932. Uma das regras que sempre existiu numa eleição é a garantia de que o candidato não sofrerá nenhum tipo de perseguição do Estado que possa atrapalhar a sua campanha eleitoral. Isso estabelece que, na regra atual, o candidato não pode ser preso 15 dias antes da eleição, porque nesse período seria, outrora, bem antes do que nós estamos falando, havia sempre aquela possibilidade do delegado local resolver prender um candidato para gerar um fato político e atrapalhar aquela campanha eleitoral. Então, optou-se por estabelecer essa garantia, essa salvaguarda. A Constituição de 1988, entretanto, eu acho que liquidou o assunto, dizendo que qualquer pessoa só pode ser presa em flagrante ou por ordem de autoridade competente. Então, está lá colocado como uma garantia que deve ser interpretada dos dois lados. Quer dizer, se não há flagrante e se não há uma ordem da autoridade competente, a pessoa não pode ser presa. Mas, se há flagrante ou se existe a ordem judicial, a pessoa pode ser presa. O que me parece aí é uma questão que nós temos aí vivido nos últimos anos e tem que ser vista com uma certa atenção, é que há sempre, principalmente por parte dos defensores, uma acusação da utilização exacerbada das prisões temporárias ou das prisões preventivas, ou seja, aquelas que ainda não... Eu não entro nem na discussão se é possível haver a prisão a partir da decisão do segundo grau, de acordo com o que o Supremo Tribunal Federal decidiu, mas me parece que agora também com alguns movimentos, algumas declarações de que talvez o tema seja novamente repensado para saber se é exatamente segunda instância ou se seria até o STJ. Essa matéria é muito palpitante, o debate aí levaria algumas horas aí para tentar expor todas as ideias que são postas. A questão de aumentar este prazo de 15 dias para 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, é algo que eu vejo como possível de ser discutida. Mas nessa discussão tem que se pensar exatamente no objetivo que essa regra foi criada, ou seja, para evitar a influência de um órgão persecutório ou do próprio Estado contra uma candidatura. De outro lado, nós vamos ter as garantias e a regra constitucional que diz, não, se houver motivo suficiente para a realização da prisão, essa prisão tem que ocorrer. Então, a primeira coisa que temos que verificar é o seguinte, existe ou não existe a candidatura?
Porque o que foi proposto aí, me parece que já foi retirado, é que se estendesse essa garantia para o mês de fevereiro. Por quê? Isso. É uma outra regra que, isso daí até eu tive uma certa participação, porque é uma ideia que eu tenho defendido há muito tempo, de antecipar o exame das condições de elegibilidade e das inelegibilidades. Me parece absolutamente nada lógico que depois da eleição ainda esteja discutindo se a pessoa podia ou não podia ser candidato. No ano seguinte da eleição, decide-se que aquele que ganhou a eleição sequer podia ter sido candidato. Os Exato. processos de registro têm que ser decididos antes da eleição, até em respeito ao eleitor. O eleitor tem que saber se aquele voto que ele está dando é válido ou não é válido antes de proferi-lo. Perfeito. E aí se criou uma fase de alguns chamam de pré-registro, eu prefiro de uma certificação das condições de elegibilidade e inelegibilidade, que iniciaria em fevereiro, a partir de quando a Justiça Eleitoral examinaria e diria até que aquela pessoa pode ou não pode concorrer numa eleição, até como uma forma de orientação para o partido político, para que no momento da convenção o partido político possa escolher um candidato que não tenha nenhum problema, que não tenha nenhum empecilho para que ele possa desenvolver normalmente uma candidatura. Então, se tentou trazer essa garantia, que aí me parece efetivamente demais, para este período das pessoas que pedem que a sua vida pessoal seja analisada para saber se eles podem ou não concorrer a algum cargo público. Isso é apenas um exame que viabiliza aí essa análise prévia dessas condições, inspirado até nas licitações em que as empresas fazem o seu cadastro bem antes do processo licitatório mesmo e obtêm aquele certificado de regularidade cadastral. Então, essa fase seria apenas isso, a pessoa obteria um certificado de regularidade dos seus direitos políticos. Efetivamente, a pessoa só vai se tornar candidata quando ela for escolhida em convenção, apresentar o seu pedido de registro e o pedido de registro for definido pela Justiça Eleitoral. A partir daí é que se pode imaginar garantias aos candidatos às candidaturas. Mas antes disso, me parece que realmente não teria muito sentido, nenhuma lógica jurídica, ao meu ver. Tá ótimo, ministro. Pessoal, a gente vai encerrar aqui, já até passou do tempo um pouco, mas isso foi só uma amostra do que nós teremos aqui na nossa pós de Direito Eleitoral, que é capitaneada aqui pelo ministro Henrique Neves, com os maiores nomes do direito eleitoral brasileiro. Henrique Neves, como eu já disse, Marcos Ramayama, Marlon Reis, Edson Rezende de Castro e outros estão no nosso corpo docente. E eu queria convidá-los mais uma vez a se matricularem e participar desse curso que eu tenho a honra de coordenar e apenas assistir esses grandes mestres aqui darem as aulas. Ministro, foi um grande prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pela disposição e até a próxima aula, se Deus quiser. Um grande abraço. Um abraço.